Meus irmãos, boa tarde. Graças a Deus, depois de tanto tempo, podermos nos encontrar aqui para juntos adorarmos e louvarmos o nome do nosso Deus. Uma sensação assim de liberdade, pelo menos é assim que eu estou me sentindo agora. Uma sensação de liberdade, podermos livremente adorarmos ao nosso Deus. Aos irmãos que estão aqui, muito obrigado. Acredito que os irmãos estão aqui porque também sentiram falta desse momento da comunhão, da aproximação dos irmãos. Pedimos aos irmãos que continuemos orando pela igreja, no seu todo, por todas as famílias da igreja. Que Deus a todos abençoe grandemente. Nós vamos começar este culto, portanto, orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome neste momento, porque temos a liberdade de nos encontrarmos aqui, neste momento, para Te oferecermos culto aberto, com as presenças de alguns irmãos nossos. Nós Te louvamos por esta tão rica e tão oportuna oportunidade. Continua abençoando esta igreja, Senhor. Continua abençoando cada família desta igreja, cada membro desta igreja. Que o Teu nome aqui continue sendo glorificado. Pedimos pelo Teu povo espalhado por sobre toda a face da terra, todos abençoe grandemente, abençoe o Brasil, as autoridades, abençoe a nossa cidade. Nós Te agradecemos porque a nossa cidade, comparada com outras cidades, está confortavelmente bem, apesar dos óbitos, mas os casos ainda são poucos e a impressão que temos é que tudo está sob controle. Muito obrigado, Deus, porque Tens guardado a nossa cidade. Te agradecemos pelas igrejas que já estão abertas, funcionando, prestando culto livremente ao Teu nome, e nós Te pedimos, ó Deus, que possamos continuar assim. Neste momento, dirige-nos em todos os atos deste culto, que tudo quanto aqui fizermos seja para a Tua glória e para o louvor do Teu santo nome. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Nós cantaremos agora o hino de número 15 do cantor cristão, que tem por título Exultação. Hino de número 15 do cantor cristão, Exultação. Deus, demos glória com grande fervor, Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim que Jesus morreu
por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 3. Evangelho segundo João, capítulo 3, faremos a leitura dos versos 16 ao 21. Versos 16 a 21 do capítulo 3 do Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Cristo. Vamos todos juntos repetir a leitura do verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus por esse seu dom inefável. Ele nos deu o próprio Filho para que todos os que nele depositarmos confiança sejamos salvos, eternamente salvos. Todos quantos confiarmos em Cristo teremos morada assegurada no céu. Graças a Deus por isso. Neste momento nós ouviremos um solo vocal. O irmão Paulo Roberto louvará a Deus neste momento com um hino.
Irmãos, vamos louvar o Senhor e vamos pedir aos irmãos que, por favor, se coloquem de pé e vamos cantar Jesus em Tua Presença. Irmãos, também será um momento de dedicação de dízimos e ofertas. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão livremente depositá-los ali no gasofilácio, e também consagração de vidas, porque mais importante do que alguma coisa que a gente dá a Deus é quando a gente dá o próprio coração a Ele, momento, portanto, de dedicação de vidas. Jesus em Tua Presença. Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar, Senhor, e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. E estamos nós aqui. Os irmãos podem sentar. O Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, não temas. Estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu, o Senhor teu Deus,
Te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, não temas, estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Amém. Devemos confiar no Senhor. Meus irmãos, graças a Deus, porque cremos assim. Cremos que Deus cuida de nós, que Ele nunca falta conosco, estamos sob a proteção dEle. Aconteça o que acontecer, estamos em boas mãos. Deus nos toma em suas mãos, Ele nos conduz, Ele nos protege. E como temos dito aqui, quando Deus não mais estiver nos protegendo aqui neste mundo, é porque nós estaremos com Ele no reino eterno de sua glória. Portanto, nós não temos o que temer, nem por que temer absolutamente nada. Deus está conosco, Ele é o nosso divino protetor, é o nosso companheiro de jornada, de caminhada. Portanto, nós sabemos onde chegaremos, tendo um companheiro tão fiel, tão presente, tão poderoso e tão cuidador. Nós sabemos que chegaremos na glória eterna. Ele nos levará para o céu. E Ele nos levará para o céu porque Ele nos deu o caminho. E o caminho é o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Vamos agradecer por esta oportunidade tão rica. Irmã Maria conosco. É Irmã Maria, não é? Ou não? Não é Irmã Maria, não, muito parecida. Mas a Irmã Maria, graças a Deus, ela já foi curada do coronavírus. Ela e o irmão Valdemir também. Graças a Deus por isso. Já estão. A ação de Belo Horizonte, muito prazer, muito prazer. Sintam-se bem aqui conosco, viu? Alegria muito grande tê-las conosco aqui. Geralmente a gente cumprimenta os nossos visitantes, mas agora, mas se sintam cumprimentadas em espírito. Pastor Alonso, por favor, nos eleve a Deus em oração. Amém, Deus. Amém. 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 Meus queridos irmãos,
No último domingo, dia 14, na nossa mensagem, introduzimos uma série de pregações que, pela graça de Deus, faremos aqui sobre as grandíssimas e preciosas promessas da Bíblia. Naquela oportunidade, observamos que a Bíblia é um tesouro de promessas. Na verdade, um tesouro inesgotável de promessas. E as promessas da Bíblia enriquecem a nossa alma, enternecem o nosso coração, consolam o nosso espírito, dinamizam a nossa fé e mantêm a nossa esperança viva. Portanto, meditar as promessas da Bíblia é como mergulharmos profundamente num mar de refrigério. São muitas as promessas da Bíblia, são incontáveis. No entanto, todas as promessas da Bíblia vinculam-se a 7 promessas por excelência: a promessa do Redentor, a promessa do Espírito Santo, a promessa da igreja, a promessa de uma vida abundante, a promessa da presença de Cristo conosco até o final dos séculos, a promessa da volta do Senhor Jesus e a promessa da ressurreição, do último dia ou da ressurreição final. Hoje nós nos ocuparemos da primeira grande promessa da Bíblia, que é a promessa do Redentor, ou a promessa da redenção. Essa promessa se encontra no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 15, onde lemos: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesta escritura nós temos todo o evangelho cristão. Pelo que esta escritura é chamada de proto-evangelho, ou seja, o evangelho antes dos evangelhos. De tanto do evangelho que nós temos aqui. Aqui temos até uma menção ao nascimento de Cristo, a semente da mulher, ou nascido de mulher, como diria o apóstolo Paulo no capítulo 4, verso 4, da sua epístola aos Gálatas. Nesta hora, num rápido comentário em torno desta promessa, nós veremos a sua localização, ou seja, o contexto em que ela foi feita. Depois nós veremos algumas lições que esta promessa nos sugere. E então nós veremos qual deve ser a nossa atitude ou a nossa resposta a esta tão maravilhosa promessa. Vamos então ao contexto em que ela está inserida, ou o contexto em que ela foi feita. Deus havia criado todas as coisas, a Bíblia nos informa assim. Ele havia criado do nada o mundo. E o texto sagrado nos informa que ele criou um belíssimo jardim chamado de Éden, ou paraíso. Nesse jardim havia toda sorte de frutas e de verduras. E depois de haver criado esse jardim belíssimo e tão aprazível, Deus criou o homem. E é impressionante que o texto sagrado diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O que vale por dizer que Deus criou o homem por amor, pois Ele o criou à sua imagem, conforme a sua semelhança.
Nós sabemos que o verbo amar é um verbo transitivo que requer um objeto, que é o homem quando o sujeito é Deus. Então Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que o homem vivesse em comunhão com Ele, para que o homem privasse da intimidade dele. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que o homem respondesse ao amor de Deus, amando-o sobre todas as coisas. E o homem provaria o seu amor para com Deus se o homem obedecesse a Deus em toda a vontade de Deus. Pelo que Deus diz ao homem que ele podia comer de todo o fruto que havia no paraíso, menos de um fruto, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que o homem comesse desse fruto, ele morreria. Que coisa impressionante, o homem tinha tudo, mas ele quis alguma coisa a mais, ele quis ser Deus. Portanto, o primeiro pecado alcançou o infinito. O homem como que tentou destronar Deus comendo o fruto da árvore proibida. E ao comer o fruto daquela árvore, ele rompeu com Deus. E o texto sagrado nos informa que ele, sentindo-se culpado, nu, diante de Deus, por assim dizer, ele esconde-se. Quando Deus desce para encontrar-se com o homem no paraíso, eis que o homem está escondido entre a cerrada vegetação que ali havia. E Deus diz: Adão, Adão, onde estás? Mas Deus não sabia? É claro que Deus sabia. Deus sabia onde Adão estava, mas é que Deus queria que Adão soubesse que o que ele fez era errado. E Adão diz: eu estou aqui porque eu estou nu. Tu comeste, Adão, do fruto que não deverias comer, a mulher que tu me deste comeu e me deu, e eu também comi. E Deus fala à mulher, e a mulher diz: a serpente me enganou e eu comi. E Deus fala à serpente, e Deus lança maldição. Mas em meio à maldição lançada, Deus faz essa maravilhosa promessa. Portanto, num contexto de muita dramaticidade, num contexto de uma tragédia sem precedente, e de uma tragédia que haveria de fomentar um sem número de tragédias, por exemplo, essa pandemia que estamos vivendo, essa pandemia que está botando o mundo de cabeça para baixo, que está atormentando a humanidade. Essa pandemia é resultante dessa tragédia original, dessa tragédia primeira do pecado do homem, porque se o homem não tivesse pecado, esse mundo não teria conhecido o sofrimento, a dor, não teria conhecido a morte. Portanto, nesse momento de rebeldia, nesse momento de desobediência, Deus faz essa promessa maravilhosa: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isto posto, irmãos, havendo localizado o contexto desta promessa, vejamos algumas lições que ela está a sugerir-nos. A primeira lição diz respeito à onisciência de Deus. Muita gente diz de Deus que Ele é presciente, mas Ele é mais do que isso. Ele é ciência pura, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele entende tudo. Ele conhece
o fim desde o começo. Ele conhece tanto o passado, como ele conhece o presente, como ele conhece o futuro. Ele conhece os atos do homem antes do homem praticá-los. Ele sabia que o homem havia de pecar. O pecado de Adão e Eva não tomou Deus de surpresa, não pegou Deus de surpresa, ou empregando uma linguagem do futebol, não pegou Deus no contrapé. Deus sabia que o homem haveria de pecar. Pois ele diz a Adão: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso é bastante interessante, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não diz se dela comeres. Deus não diz se porventura acontecer de comeres, mas ele diz: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus sabia. Era apenas uma questão de tempo. O apelo daquele fruto parece que seria, como de fato foi, mais forte do que a própria vontade do homem em obedecer ao seu Criador. Ele haveria de comer e, lamentavelmente, ele comeu. Deus estava absolutamente ciente de que o homem haveria de comer o fruto da árvore proibida, e o homem comeu. Então a pergunta que se faz é: o homem foi induzido por Deus? O homem foi induzido por Deus a comer o fruto da árvore proibida? Não. Porque Deus a ninguém tenta, ensina mais tarde Tiago na sua epístola. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. O homem comeu do fruto da árvore proibida tão somente porque ele foi criado livre. O homem pecou no livre exercício da sua livre vontade e, em comendo aquele fruto, desobedecendo a Deus, ele se fez escravo do pecado. Hoje o homem não tem mais liberdade, ele peca porque o pecado tem muito mais força do que ele. Ele é um escravo do pecado, e somente por Cristo e em Cristo Jesus é que nós podemos conhecer a liberdade. Porque está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas Adão, esse sim, foi criado livre. Tanto ele podia pecar como podia não pecar, mas lamentavelmente ele escolheu pecar. Mas Deus sabia. Assim como Deus sabe. Assim como Deus conhece os meus atos antes mesmo de eu praticá-los. Ele conhece não apenas os meus atos, mas Ele conhece os meus sentimentos mais ocultos. Por exemplo, o salmista, no Salmo de número 139, nos informa que antes do pensamento chegar à nossa cabeça, Deus já conhece-o. Ninguém escapa de Deus. O salmista diz: se eu penso em subir às maiores alturas, tu lá estás. Se eu penso em descer às profundezas da terra, quando eu chegar lá, a quem eu encontrarei? Tu, porque tu estás lá. Se eu busco a luz, tu estás na luz. Se eu busco as trevas, tu também estás lá, porque trevas e luz para ti são a mesma coisa. Quem poderia escapar de Deus? Ninguém. Ele sabe tudo. Portanto, Deus sabia que o homem haveria de pecar. Mas, irmãos, que Deus seja louvado por isso.
Se ele sabia que o homem haveria de pecar, ele, antes mesmo do homem ser criado, ele traçou o plano da nossa eterna redenção. Ele traçou o plano da redenção do homem, da salvação do homem, antes que o homem fosse criado. O plano de salvação não foi ditado pelo inusitado, não foi uma solução imposta por uma necessidade que surgiu, não foi ditado esse projeto em razão da queda do homem quando o homem caiu. Não, esse projeto foi pensado na eternidade, portanto, pode-se dizer da cruz. E quando se diz cruz, se diz redenção. Pode-se dizer da cruz que ela foi antes do tempo e que ela será para depois do tempo. A cruz do Calvário sempre esteve no pensamento do Deus eterno e do Deus trino. Tanto é verdade que há um texto no Apocalipse em que nós lemos que o Cordeiro foi morto antes que os mundos fossem criados. Isso é maravilhoso. Lá na eternidade, a cruz já estava no pensamento de Deus. E sabem por que a cruz lá na eternidade já estava no pensamento de Deus? Porque nós, os que seríamos remidos pela cruz, já estávamos no coração de Deus. Ele nos amou desde os tempos eternos. Para mim isso é maravilhoso. É por isso que eu canto mesmo em meio à pandemia. É por isso que eu peço a Deus, mesmo no leito de morte, eu posso cantar, eu posso celebrar, eu posso me alegrar no Deus da minha redenção. Ele é o Deus que me salvou, e Ele me salvou lá na eternidade. E Ele me salvou para a eternidade. A cruz foi antes do tempo e será para depois do tempo, eterna. Não é verdade que há até um cântico no Apocalipse, e esse cântico é em homenagem a Cristo? O que diz o cântico? Digno és, ó Senhor, de abrires o livro. Por quê? Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos e nações e línguas. Isso é maravilhoso. É o novo cântico, o cântico do Cordeiro, o cântico que todos os celícolas cantam, isto é, todos os redimidos do céu cantam, celebram o nome do Senhor Jesus, porque Ele morreu. Ó plano de redenção maravilhoso. Um plano pensado pelo Deus Trino. Os teólogos chamam isso de a economia da Trindade, não é, pastor Alonso? Pai, Filho e Espírito Santo pensando a redenção do homem lá nos dias eternos, quando nada ainda havia sido criado. O Pai como o arquiteto da nossa redenção, o Filho como aquele que haveria de consumar a nossa redenção, por assim dizer, o engenheiro que haveria de executar a obra pensada pelo Pai, e o Espírito Santo como aquele que haveria de aplicar no coração do pecador o projeto de redenção do Pai e executado pelo Filho. Meus irmãos, entendam uma coisa, que a redenção do pecador, que a nossa salvação é uma salvação trinitária, é uma salvação operada pelas três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, empenhados na nossa eterna redenção. Então nós podemos dizer que não há poder no céu, não há poder na terra e não há poder nos infernos que seja capaz de arrancar-nos do amor de Deus que é para sempre por nós.
porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é maravilhoso. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Logo após o pecado, Deus vem com essa boa notícia. Deus vem com essa promessa. É a promessa do Redentor, é a promessa da redenção. Deus sabia que o homem haveria de pecar, e Ele providenciou o meio pelo qual o homem seria redimido do seu pecado. Agora, irmãos, há uma outra lição que eu gostaria de tirar, que este texto está a sugerir-nos. É sobre a maravilhosa pessoa do Redentor. Quem seria esse Redentor? Quem seria esse Salvador bendito? Quem seria esse que esmagaria a cabeça da serpente, ainda que tivesse o seu calcanhar ferido? Ele seria um homem, não um anjo, não um arcanjo, não um serafim, não um querubim, mas um homem. Por quê? Porque seria a semente da mulher. Não é isso que o texto nos diz? É isso que o texto nos diz: semente da mulher. Ou nascido de mulher, como diria o apóstolo Paulo, naquele texto há pouco referido, Gálatas 4:4. Quem pecou? Quem caiu? Quem traiu a confiança de Deus? Quem lesou a santidade de Deus, pecando contra Deus, atentando contra a sua divindade? Quem? Foi um anjo? Não, foi um homem. Um homem caiu. Um homem caiu e arrastou com ele em sua queda toda a humanidade, toda a sua descendência, todos os seus filhos. Todos quantos nascemos de Adão caímos juntamente com o nosso pai em desgraça. Pois bem, assim como um homem caiu, um homem haveria de levantar a humanidade caída. Um homem haveria de restituir à humanidade caída a sua glória. Um homem, assim como nós, um homem de carne, ossos e sangue, um homem, uma pessoa humana, haveria de ser o nosso Redentor. E essa pessoa humana veio, nasceu de uma mulher, e nós celebramos o nome dele, que é sobre todo o nome, porque ele levanta a humanidade da queda, fazendo um novo homem. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele veio para fazer uma nova humanidade, uma humanidade que será glorificada nele para a glória eterna de Deus, o nosso Pai, Cristo Jesus, homem. Mas ele não seria apenas homem, ele também seria Deus. Porque ele seria semente da mulher. Ele não seria semente do homem, mas semente da mulher. Ele nasceria de uma mulher, mas ele não seria concebido por um homem em uma mulher. Não. O que é que o anjo ensina lá no Novo Testamento? Que ele seria concebido pelo Espírito de Deus no ventre de Maria, que o Altíssimo haveria de envolvê-la como uma sombra, de tal maneira que ela conceberia alguém, um menino, que seria chamado Filho do Altíssimo. Pois bem,
Cristo foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo, sem a participação de homem algum milagre dos milagres. Deus vindo na pessoa do seu Filho a este mundo para ser o nosso Redentor. Que pessoa maravilhosa é a pessoa do Redentor. Ele é homem e Ele é Deus. Ele tem tudo da humanidade, Ele tem tudo da divindade. Homem perfeito, sim, porque perfeito em sua humanidade. E o Deus de toda a perfeição. Que Salvador bendito é o Salvador que nós temos. Homem e Deus. Agora vejam que obra extraordinária que Ele realizou. O que Ele fez? Que obra Ele realizou neste mundo? O nosso texto nos diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabem o que Ele fez? Ele destroçou, simplesmente, Ele fez isso, destroçou, arrebentou, Ele destruiu de forma completa os poderes das trevas. Ele destruiu os poderes de Satanás. Irmãos, a boa nova do Evangelho é esta: o diabo não tem poder, o diabo não tem autoridade. Satanás é um inimigo vencido. O diabo foi derrotado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. O Filho de Deus ali esmagou a cabeça da serpente. O diabo é um inimigo derrotado. Aconteça o que acontecer, a vitória final é do Cristo de Deus e da sua igreja. Nós estamos dentro da vitória do Senhor Jesus, porque Ele desfez as obras do diabo. Essa é a gloriosa mensagem do Evangelho, da glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é uma promessa gloriosa, vocês não acham? E porei inimizade entre tu e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Alguém aqui já tentou esmagar a cabeça de uma cascavel com os pés descalços? É doido, hein? Se a gente pisa na cabeça de uma cascavel com o pé descalço, o que é que acontece? Esmaga a cabeça da bicha, não esmaga? Esmaga. Mas recebe a picada, não recebe não? A cascavel cai morta para um lado, e o que pisou na cabeça da cascavel com o pé descalço, que também cai morto para o outro lado. Pois foi precisamente isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele pisa na cabeça da serpente com o calcanhar descoberto. Pois foi na morte dele que ele venceu o diabo. Se Cristo não tivesse morrido, não teria havido redenção. Se Cristo não tivesse morrido, não teria havido salvação. A morte de Cristo, portanto, é o ponto fulcral da mensagem do Evangelho, da mensagem da Bíblia, da mensagem da salvação. Cristo triunfa na sua morte. Na morte de Cristo, Ele satisfaz plenamente a justiça indefectível de Deus. Responde diante de Deus por nossos pecados. Desfaz as obras do diabo. E é festejado pelo Pai de maneira maravilhosa na manhã da ressurreição. Cristo ressuscitou.
subiu, está à direita do Pai. E à direita do Pai intercede por todos quantos havemos de herdar a salvação. O Pai jamais haverá de negar a uma solicitação do Filho, a um apelo do Filho, a uma oração do Filho. O Filho é o nosso intercessor, à direita do Pai, pois Ele pagou por nós, para que eternamente vivamos na presença de Deus, em toda a glória por vindoura. Que coisa maravilhosa! Temos um Deus que nos ama. E temos um Deus que nos ama de uma forma tão larga. Temos um Deus que nos ama de uma maneira tão extraordinária, que para nos salvar, nos dá o seu próprio Filho, para morrer por nós, na cruz do Calvário. Quem dá um filho, dá mais do que a própria vida. Dá o desdobramento do seu coração. Ao dar-nos o seu Filho, Deus deu-nos mais do que alguma coisa. Deus se deu a si mesmo. E é porque nós temos Deus em Cristo Jesus, que nós podemos celebrar o nome de Cristo Jesus, na certeza plena de que pelo nome de Cristo, a nossa morada está segurada na glória celestial. Então, irmãos, o que temer e por que temer o que quer que seja? Nada. Porque quando a vida terminar aqui, ela continuará no céu, onde não mais haverá dor, nem sofrimento, nem pecado, nem morte, nada que roube a nossa felicidade. Estaremos eternamente na presença do nosso Deus, em gozo eterno, e que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar hino de número 132, hino de número 132 do cantor cristão. 132 do cantor cristão. Lembrando aos irmãos que no próximo domingo o culto será às 10 horas da manhã, se Deus quiser. Apesar de que agora 2h30 da tarde, está tão gostoso, não está? Está mais ensolarado, né? Está mais quentinho. Só um instantinho, João. Eu gostaria de saber se os irmãos querem que o culto seja às 10 horas ou às 2h30 da tarde. 10 horas. Então, apesar do sol, os irmãos preferem às 10 horas da manhã. Está muito bem. 132 do cantor cristão. Fonte de toda a bênção, vem o canto me inspirar. Dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Oh, ensina o novo canto dos remidos lá dos céus, ao teu servo e ao povo santo, de bom Deus. Cá meu Ebenezer ergo, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, maculado e vil lavou-me com seu sangue, o bom Jesus. Devedor a tua graça, cada dia e hora sou. Sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, toma, prende-a com amor,
para que ela a todo instante glorifique a Ti, Senhor. Se Deus quiser, no próximo domingo nós meditaremos a belíssima e riquíssima promessa do Espírito Santo. Nós veremos que a promessa do Espírito é de aplicação universal, que a promessa do Espírito ela é densa, isto é, o Espírito nos foi dado de forma completa, não por medida. A promessa do Espírito Santo é de um dinamismo impressionante, pois nos enche de energia, de poder para vencermos a tentação, o pecado, poder para executarmos a obra do Senhor. E o Espírito Santo é aquele que traz a realidade da cruz e a realidade do túmulo vazio, a experiência do cristão. Pelo que entendemos que a cruz e o túmulo vazio são reais, mais reais do que qualquer outra coisa. E é pela cruz e pelo túmulo vazio que somos guardados em segurança e em esperança para a glória dos céus. Então pedimos aos irmãos que orem, que Deus nos habilite a entendermos o quanto nós somos enriquecidos pelo fato de termos o Espírito de Deus habitando em nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é tão bom voltarmos a abrirmos as portas para, num culto público e coletivo, celebrarmos o Teu santo nome, a Te glorificarmos, ó Deus, por uma tão grande salvação. Nós Te louvamos porque Cristo Jesus, o Teu Filho, trouxe-nos o Teu conhecimento, porque por meio dele nós temos acesso ao trono da Tua graça. Nós louvamos o Teu santo nome porque pelo sangue de Jesus os nossos pecados todos foram lavados. O diabo foi vencido, Senhor, e ele não tem mais poder nenhum sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos porque o Teu Filho invadiu o território da serpente, e invadiu o território da serpente com poder e com graça, e não poupou a sua própria vida, antes pisou na cabeça da serpente sem piedade alguma e a esmagou. O diabo foi vencido, Senhor, e nós cremos que quando Jesus Cristo voltar a este mundo, quando uma nova ordem universal for estabelecida, e ela será estabelecida porque haveremos de conhecer um novo céu e uma nova terra nos quais habitará a justiça. Naquele tempo, bendito tempo eterno, o diabo haverá de padecer eternamente, preso em cadeias eternas, para que o nome de Jesus seja glorificado para sempre, sempre e sempre. E os remidos do Senhor, todos juntos, beatificados em glória, haveremos de louvar o nome do Cordeiro por todo sempre. Senhor, nós Te louvamos porque, crendo assim, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, mesmo em meio à morte, nós podemos nos alegrar, pois nos deste uma salvação e uma alegria que jamais poderá ser deslustrada. É uma alegria permanente, porque a nossa alegria se chama Jesus Cristo. Nós Te agradecemos por estes momentos, ó Deus, e leva-nos em paz para os nossos lares, e abençoa as Tuas igrejas espalhadas por todo o território brasileiro e por todo o mundo, que nós, sem cessar, anunciemos que em Jesus Cristo há esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.